Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a construção de um projeto de pesquisa. Imaginem que vocês querem realizar uma pesquisa sobre algum tema do cotidiano profissional de vocês. Nós já sabemos que os nossos alunos e as nossas alunas da educação infantil e dos anos iniciais podem ser entendidos de diferentes modos, a depender dos discursos que são enunciados sobre eles. Então, pessoal, há diferentes maneiras de olhar as crianças, os jovens e também de olhar as formas de educação destinadas a eles. Essas maneiras de olhar geralmente são influenciadas pelas pesquisas. E se nós quisermos nos envolver em alguma pesquisa sobre as crianças, os jovens e as formas de educação destinadas a eles? Bem, independente do referencial adotado por cada um de nós para realizarmos as nossas pesquisas, ou o referencial da sociologia, ou da psicologia, ou da história, enfim, é preciso que se faça antes um projeto de pesquisa. Mas quais são os elementos necessários para se construir um projeto de pesquisa? Vocês já devem saber, mas nós vamos relembrar. Para se construir um projeto de pesquisa, é preciso definir primeiro o tema que será investigado e, com isso, definir, então, o objeto e o problema de pesquisa, ou seja, uma ou mais questões, perguntas a serem respondidas pela pesquisa. Se a gente vai fazer uma investigação, ela tem que ter algum propósito. Para que realizar uma pesquisa sobre o tema escolhido? Ou seja, quais são os objetivos que a pesquisadora ou o pesquisador pretendem atingir realizando a investigação? Além disso, é preciso apresentar também uma boa justificativa, ou seja, apresentar os motivos de se fazer a investigação. Por que realizar uma investigação sobre o tema escolhido? Outro elemento indispensável de um projeto de pesquisa é a metodologia. Quais são as formas metodológicas que a pesquisadora ou o pesquisador vão adotar para a realização da pesquisa? Ou seja, como a investigação vai ser realizada? Essas são informações centrais que devem ser apresentadas num projeto. Mas o que é um projeto de pesquisa? Para que a gente possa melhor entender o que é um projeto de pesquisa, vamos a um exemplo. Pensem na construção de uma casa. Antes de construí-la, é preciso que se escolha um terreno e que se faça uma planta, certo? A planta da casa é imprescindível para que depois a casa fique como se havia planejado, apesar de todas as modificações que podem ocorrer no período da sua construção. Pois bem, vamos supor então que a casa é a pesquisa, o terreno é o campo teórico e a planta da casa é o projeto de pesquisa. Usando esse exemplo, podemos dizer o seguinte: assim como antes de construir a casa é preciso escolher um terreno, também antes de construir a pesquisa é preciso escolher um terreno teórico onde essa pesquisa vai se assentar, ou seja, o referencial analítico que vai dar base, que vai dar sustentação para a pesquisa. O referencial, lembram da sociologia, ou da psicologia, ou da história? E assim como antes de construir a casa é preciso que se faça uma planta dela, do mesmo modo, antes de construir a pesquisa, é preciso que se faça um projeto dela. Vocês sabem que a planta de uma casa é anterior à construção da própria casa e orienta essa construção. Da mesma forma, o projeto de pesquisa é anterior à própria pesquisa e orienta a construção dela. O projeto de pesquisa vai apresentar a nossa intenção sobre o objeto que nós vamos investigar. O projeto define e planeja o caminho a ser seguido na pesquisa. Mas é claro também que esse caminho e esse planejamento devem ser flexíveis, já que no período de realização da pesquisa, a gente pode encontrar alguns resultados que vão redirecionar as formas de realização da pesquisa. Mesmo assim, é preciso que se faça um projeto bem elaborado, que defina os caminhos a serem seguidos, explicitando as etapas a serem alcançadas, os instrumentos e as estratégias usadas e delimitando o tempo da investigação. O projeto, então, deve ser organizado de forma a apresentar, de algum modo, as 4 questões fundamentais da pesquisa, que vocês já sabem quais são. O que eu quero investigar, que se refere ao objeto e ao problema de pesquisa. Por que é importante investigar o tema que eu escolhi, que é a justificativa da pesquisa. Para que eu vou investigar esse tema, que são os objetivos da pesquisa. E como eu pretendo realizar a investigação, que são as formas metodológicas da pesquisa. Nós vamos falar agora um pouco sobre cada uma dessas questões.
a escolha do objeto e do problema de pesquisa. O que eu quero investigar? Para se iniciar uma pesquisa, é preciso delimitar o tema, o objeto que será investigado, o que se chama de objeto de pesquisa. Sobre este objeto, em torno deste objeto, deve existir uma problemática, o que se chama de problema de pesquisa. Mas onde estão esses objetos e esses problemas de pesquisa? Eles existem ou eu os invento? Como eles aparecem? Como surgem? De onde são retirados? Como é que se seleciona, como é que se escolhe um objeto de pesquisa? Como é que se formula um problema de pesquisa? Essas são perguntas feitas pela professora Sandra Coraza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também por muitos pesquisadores de diferentes áreas. A professora Sandra Coraza escreveu um texto que se chama Labirintos da Pesquisa diante dos Ferrolhos. Neste texto, a autora afirma que toda e qualquer pesquisa nasce da insatisfação com o já sabido. Ou seja, para que um pesquisador ou uma pesquisadora escolha o seu tema de pesquisa, é preciso que ele ou ela estejam insatisfeitos com aquilo que já sabem, a fim de partirem em busca de novas formas de pensamento sobre coisas que já estão dadas, sobre verdades que já estão postas, mas que o pesquisador ou a pesquisadora sentem necessidade de avaliar novamente, de investigar de outros modos, atribuindo novos sentidos, interrogando sobre o que já está dado como certo. Por isso, pessoal, os problemas de pesquisa em si não existem. Nós é que os enxergamos de uma ou outra maneira, de acordo com as nossas lentes. Mas que lentes são essas? São as formas como nós olhamos o nosso próprio fazer pedagógico, o nosso próprio trabalho como professoras e professores. A depender da forma como a gente entende e analisa a nossa ação docente, nós podemos encontrar, ou melhor, nós podemos inventar e enxergar um objeto que pode ser investigado e um problema sobre esse objeto que para outras pessoas podem não ser visíveis. Por isso, é interessante que os temas de pesquisa sejam selecionados pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras do seu cotidiano. Um tema que tenha a ver com o seu trabalho, com a sua vida, com as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre as coisas que envolvem a sua própria rotina. Imaginem o cotidiano profissional de uma professora, por exemplo. Pensem quantas coisas podem ser investigadas. Mas para isso é preciso que a professora lance certas questões sobre essas coisas, que ela comece a suspeitar dos sentidos dessas coisas, sentidos com os quais ela está habituada. Para realizar uma pesquisa, é preciso indagar sobre uma situação que já está dada como certa, duvidar dos significados já estabelecidos. Nesses atos de questionamento e dúvida é que nascem os objetos e os problemas de pesquisa. É dessa forma, desassossegando as verdades que nos rodeiam, que nós podemos inventar os objetos e os problemas de pesquisa. Há uma infinidade de temas a serem investigados no cotidiano profissional de professoras e professores. E vocês, se tivessem que apresentar um objeto de pesquisa, qual seria ele nesse momento profissional em que vocês se encontram? Já pensaram sobre isso? Supondo que duas de vocês tenham interesse em investigar sobre um mesmo objeto, como cada uma iria formular o seu problema de pesquisa? Eu pergunto isso porque também há muitas formas de se elaborar os problemas para um mesmo objeto. Como vocês já sabem, se o objeto de pesquisa é visto com os olhos do referencial da sociologia, o problema sobre esse objeto será um. Mas se o mesmo objeto for visto com os olhos do referencial da psicologia, por exemplo, o problema sobre este objeto será outro. Portanto, turma, os problemas são formulados a partir das teorias já elaboradas por outras pesquisas. Os problemas são formulados, então, a partir do referencial analítico que a pesquisadora ou o pesquisador adotam para embasar a sua investigação. Observem o que a professora Sandra Coraza diz sobre a escolha do objeto e a formulação do problema de pesquisa. O que funciona é exercitar a suspeição sobre a própria formação histórica que nos constituiu e constitui, e interrogá-la sobre se tudo o que dizemos é tudo que pode ser dito, bem como se aquilo que vemos é tudo que pode se ver.
Os instrumentos para a constituição de um problema de pesquisa, com os quais montamos estratégias e táticas dessa guerrilha de suspeição, não podem ser outros que os das teorizações que já foram produzidas. Por isto, a nosso modo e com nossos limites, temos o dever de nos apropriar, pela via do estudo, dos territórios teóricos e com eles estabelecer interlocuções, ao mesmo tempo em que vamos reelaborando as teorias. Tais movimentos implicam pôr os conceitos a funcionar, estabelecendo ligações possíveis entre eles, encaixando aqueles que têm serventia para o problema, que começa a ser configurado, e nos desfazendo daqueles que são inúteis. Como diz a professora Sandra Corazza, é preciso muita leitura e muito estudo de um certo referencial para que se possa elaborar um problema de pesquisa. Uma das maiores ansiedades de um jovem pesquisador é a definição do objeto a ser investigado e a formulação do problema que vai girar em torno deste objeto. Mas nada disso pode ser feito se não houver muito estudo. Como eu já disse, as ideias não surgem do nada. Nós é que as inventamos a partir dos estudos e das leituras que nós realizamos. Por isso, pessoal, para se definir um objeto e um problema, é necessário que o pesquisador seja antes um estudante. É preciso ler, estudar, confrontar ideias, desacomodar as certezas prévias, ler de novo, estudar de novo, voltar às ideias anteriores, reelaborar as ideias e deixar uma série de questões no ar. O mais importante desse processo todo não é já encontrar as respostas, mas deixar que apareça uma série de perguntas. Há um outro texto muito interessante que foi escrito pelo professor Jorge La Rosa, da Universidade de Barcelona, na Espanha. O texto se chama Imagens do Estudar e está publicado no livro Pedagogia Profana, escrito pelo mesmo autor. Neste texto, La Rosa diz: o estudo só pode surgir quando as respostas não saturam as perguntas, senão quando são, elas mesmas, perguntas. Quando as palavras não preenchem o silêncio, senão quando são, elas mesmas, silêncio. Com esta frase do professor La Rosa, a gente percebe que para fazer pesquisa é preciso tirar as coisas com as quais nós estamos acostumados do lugar confortável que elas ocupam na nossa vida. Quando nós desacomodamos as certezas que temos sobre a nossa profissão, por exemplo, aí é que se abre a possibilidade de surgirem objetos e problemas de pesquisa que façam algum sentido para nós. E a partir de uma grande curiosidade que se deve ter sobre o que se pretende pesquisar, abrem-se os espaços vazios que nos instigam a conhecer e a enunciar novas verdades e novas certezas, mesmo que provisórias, sobre o que nós já pensávamos saber. A elaboração da justificativa e a definição dos objetivos. Por que e para que investigar o objeto que eu escolhi? Pessoal, nesse processo de escolher o objeto de pesquisa e formular o problema, vão aparecendo as justificativas da pesquisa. Na justificativa, o pesquisador tenderá a dizer por que é importante realizar a pesquisa que ele está propondo no projeto. É preciso que o pesquisador e a pesquisadora elaborem uma justificativa consistente, que enfatize a relevância de estudar tal tema. É claro que para quem escolher um tema, ele certamente será importante por uma série de motivos pessoais. Mas qual é a importância do tema escolhido para a área de estudos a qual ele está vinculado? Respondendo a essa pergunta, o pesquisador estará justificando a sua pesquisa, ou seja, dizendo por que ela é importante. A justificativa de um projeto de pesquisa deve conter, então, a análise da necessidade de se investigar o tema eleito. Por que é necessário investigar este tema? Uma boa sugestão é iniciar a escrita da justificativa apresentando como foi que surgiram o objeto e o problema de pesquisa, ou seja, como o pesquisador chegou até eles. É interessante que o pesquisador diga o que o fez querer cercar esse objeto, o que motivou o pesquisador a investigar e problematizar determinado tema, quais foram os fatos e acontecimentos da sua vida profissional e acadêmica que levaram o pesquisador a se interessar pelo objeto de pesquisa que ele escolheu, dentre tantos outros objetos que são possíveis de serem investigados. Por que olhar para um determinado objeto, num determinado momento e a partir de uma determinada perspectiva teórica?
Percebam que ao contar a sua aproximação com o tema, o pesquisador estará já definindo o próprio objeto. Resta então apresentar neste mesmo texto como é que se produziu a questão em torno do objeto. Qual é a interrogação principal que vai guiar o pesquisador na realização da pesquisa? É preciso ter cuidado para que o problema de pesquisa não seja muito aberto ou muito amplo. E quanto mais claro ele for, melhor. Dessa forma, o pesquisador estará também definindo os objetivos que pretende alcançar ao final da pesquisa. Os objetivos são as metas, os propósitos, são os alvos que se pretende atingir. Para que vocês tenham uma ideia mais clara do que eu venho falando, eu vou apresentar um exemplo. Trata-se de um projeto de pesquisa que foi escrito por uma aluna minha, que é estudante do curso de pedagogia. O tema que ela escolheu para investigar foi a inclusão de crianças com necessidades educativas especiais em turmas regulares de ensino. O objeto dela, então, era o próprio processo de inclusão. A estudante fez uma análise sociológica desse processo, ou seja, ela se utilizou do referencial teórico da sociologia para trabalhar com o tema da inclusão. Na escrita da justificativa, a aluna apresentou os motivos que a levaram a estudar esse tema. Ela é diretora de uma escola pública de ensino fundamental e no ano em que ela elaborou esse projeto de pesquisa, havia 3 crianças com necessidades educativas especiais que foram matriculadas na escola em que ela é diretora e que estavam frequentando as aulas em turmas regulares de ensino. Acontece que ela começou a suspeitar que o discurso da inclusão, considerado como politicamente correto, não era tão eficiente quando colocado em prática. Ou seja, ela começou a perceber que apesar de as crianças estarem efetivamente inseridas nas turmas regulares, a inclusão não estava acontecendo e que as práticas escolares formais, de modo geral, poderiam estar até mesmo excluindo ainda mais aquelas 3 crianças. O que a estudante de pedagogia tentou justificar é que ela não era contra o processo de inclusão, mas que ela estava se opondo às formas como essa inclusão estava sendo imposta às escolas públicas, que não estavam minimamente estruturadas para receber e ensinar os alunos com necessidades educativas especiais. Para escrever a justificativa do seu projeto, a estudante de pedagogia relatou a sua recente experiência sobre isso, dizendo como e por que ela se interessou em estudar o tema. A estudante também buscou artigos que tratam desse tema, ou seja, fez um levantamento bibliográfico sobre esse tema. Selecionou alguns livros e textos que discutem essa questão numa perspectiva sociológica. Ela também estudou os documentos legais que asseguram a inclusão e utilizou os argumentos de pessoas que já realizaram pesquisa sobre isso para fazer a sua própria análise. Ela selecionou então algumas ideias-chave a partir das quais ela iria tratar deste tema e formulou o seu problema de pesquisa, que era o seguinte: as formas como estão acontecendo a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais em turmas regulares de ensino são capazes de assegurar o direito social à educação desses alunos? Vocês entendem melhor agora quando eu digo que sobre um mesmo objeto pode haver vários problemas a depender do referencial analítico que serve de base para a pesquisa? Certamente, a questão central em torno do processo de inclusão seria outra se este objeto de pesquisa fosse visto com os olhos do referencial da psicologia, por exemplo. As perguntas feitas seriam diferentes e seria, então, uma outra pesquisa sobre o mesmo objeto. Por isso, pessoal, no projeto de pesquisa, o pesquisador deve explicitar o terreno teórico da pesquisa, ou seja, apresentar os pressupostos do referencial analítico que ele escolheu para embasar sua investigação. Nesse momento, é importante tomar cuidado para não utilizar elementos teóricos incompatíveis entre si. Outra coisa que pode ser apresentada são as hipóteses. As hipóteses são as ideias iniciais que o pesquisador tem sobre aquilo que ele irá pesquisar. É o que o pesquisador acha que poderá encontrar como resultados da pesquisa. Uma hipótese é uma suposição, é uma conjectura que antecipa os próprios resultados da investigação. Por isso, as hipóteses sobre o tema a ser pesquisado irão apontar possíveis respostas e soluções para o problema apresentado. É como se o pesquisador estivesse prevendo os possíveis resultados. Mas nem todas as hipóteses precisam, ao final da pesquisa, ser comprovadas.
O pesquisador pode ter uma ideia inicial sobre o tema e apresentar essa ideia no projeto como uma hipótese. Mas no desenvolver da pesquisa, ele pode se dar conta de que a sua hipótese não corresponde total ou parcialmente ao que a pesquisa está mostrando. Portanto, a hipótese é uma explicação organizada sobre o problema de pesquisa, mas é uma explicação que ainda não foi provada. Ela será provada ou não no desenvolvimento da pesquisa. Voltando àquele mesmo exemplo, a estudante de pedagogia tinha uma hipótese que ela apresentou no seu projeto. A hipótese era de que a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais em turmas regulares de ensino daquela escola estava tendo efeitos de exclusão daqueles próprios alunos, em função da inexistência de condições mínimas de trabalho com eles naquela escola. Mostrando-se preocupada com essa ideia, a estudante se propôs então a investigar o assunto para saber se a sua hipótese estava certa. A partir dos resultados de sua pesquisa, poderiam posteriormente surgir outras pesquisas que aprofundassem o tema referente ao processo de inclusão naquela escola. A definição das formas metodológicas. Como eu pretendo realizar a pesquisa? As formas metodológicas têm a ver com as formas como o pesquisador irá realizar a sua pesquisa, ou seja, o que ele vai fazer para tentar responder ao problema de pesquisa, que técnicas e que instrumentos de pesquisa ele vai usar, como ele vai proceder, que procedimentos ele irá escolher. Para a realização da pesquisa, é preciso que o pesquisador faça uma coleta de dados, ou seja, é preciso que ele reúna um conjunto de informações sobre o objeto de pesquisa na tentativa de responder ao problema de pesquisa. Mas como ele vai coletar e analisar esses dados? Respondendo a essa pergunta, o pesquisador estará apresentando a metodologia que ele irá adotar na realização da pesquisa. Bem, pessoal, para falarmos das questões metodológicas, é preciso partir de uma ideia que eu considero central para essa discussão. Não adianta nada ter uma série de informações sobre o objeto de pesquisa se nós não tivermos uma teoria consistente para darmos sentido a todas as informações que nós conseguimos reunir. Por muito tempo, se entendeu que o método de pesquisa poderia, por si só, garantir o sucesso de qualquer pesquisa, realizada por qualquer pessoa, desde que ela seguisse exatamente os passos, as etapas prévias e rigorosamente definidas pelo método utilizado. Nesse sentido, o método já estava pronto antes da pesquisa iniciar. O método se constituía num conjunto de procedimentos que era pronto e acabado, que não poderia ser modificado e que estava à espera do pesquisador. O método, então, funcionava como uma receita que devia ser seguida fielmente pelo pesquisador, como um menu de opções, como regras já estabelecidas que o pesquisador deveria obedecer se quisesse garantir o êxito da sua pesquisa. Atualmente, essa ideia de método como receita está sendo bastante discutida, em especial pelas pesquisas chamadas de pós-modernas. Hoje em dia, se aceita a ideia de que o método pode ser construído no caminho da própria investigação. É nesse sentido, pessoal, que se fala em caminhos investigativos, ou seja, os caminhos da pesquisa são delineados pelos conceitos que nós já temos sobre as coisas que queremos investigar. Os caminhos da pesquisa são delineados pelas perguntas que nós fazemos e pelas dúvidas que nós temos sobre o objeto de pesquisa. São as nossas próprias interrogações que vão nos sugerindo por onde devemos conduzir o nosso esforço de pesquisa. Portanto, a teoria tem grande importância nas formas de conduzirmos a pesquisa. A partir dos pressupostos teóricos que nós estudamos, vamos fazendo as relações possíveis em torno do objeto de pesquisa. Quando nós nos dispomos a realizar uma pesquisa, quem é que escolhe os objetos e quem é que formula os problemas? Nós mesmos. Portanto, somos nós também que precisamos inventar os caminhos e as trilhas que iremos seguir. Mas isso não significa fazer qualquer coisa e simplesmente abandonar todo e qualquer rigor metodológico.
É preciso, sim, sermos rigorosos no estabelecimento dos caminhos investigativos. Daí, então, a importância de nós revirarmos de cabeça para baixo os conceitos teóricos com os quais nós trabalhamos, de vermos esses conceitos pelo seu avesso, de enfrentarmos o desafio de interrogar os conceitos de modos inusitados. Dessa forma, a gente pode construir, armar, montar estratégias de investigação que sejam úteis à nossa pesquisa. Então, a definição das formas metodológicas da pesquisa está conectada ao modo como nós olhamos o nosso objeto de pesquisa e também aos conceitos teóricos que nós usamos para abordar o objeto. A professora Maria Isabel Buges, da UBRA, escreveu um texto sobre as questões metodológicas de uma pesquisa. Esse texto está publicado no Caderno Universitário da Disciplina de Pesquisa do curso de Pedagogia da UBRA. Observem o que diz a professora Maria Isabel. No que se refere a métodos de investigação, nem podemos nos atrelar a uma visão de metodologias de prateleira de supermercado, apresentadas em pacotes prontos, nem vamos inventar a roda. De fato, existem algumas ferramentas metodológicas, muitas delas denominadas de métodos: o genealógico de Foucault, o clínico de Piaget, o etnográfico dos antropólogos, o estudo de caso, as histórias de vida, que podem nos servir de inspiração e, portanto, nos ajudar. Mas também podemos tomar os conceitos de algumas teorias como operadores lógicos para dar uma direção à nossa pesquisa. Quero advertir, no entanto, que não devem servir senão de inspiração, de lampejos, para fazer funcionar a nossa vontade de criar um jeito de pesquisar. Como vocês podem perceber, a professora Maria Isabel falou na construção de um jeito de pesquisar. Construção que só pode ser feita pelo próprio pesquisador, servindo-se, é claro, de algumas lentes teórico-metodológicas que já existem. Se está claro que os caminhos da pesquisa vão sendo trilhados na própria ação de pesquisar, o pesquisador pode se valer de algumas técnicas que o ajudarão na coleta de dados, como a técnica da entrevista ou da observação, por exemplo, que geralmente são utilizadas para se realizar uma pesquisa. Pensando em construir um projeto de pesquisa. Bem, pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre os elementos que devem ser considerados para a construção de um projeto de pesquisa. Diante disso, eu peço que vocês pensem na possibilidade de constituírem um pequeno projeto de pesquisa. Pensando no cotidiano profissional de vocês, como professoras e professores, eu pergunto: o que vocês gostariam de investigar? E sob que perspectiva teórica? Qual seria o problema de pesquisa de vocês? Como ele seria formulado? Quais seriam os objetivos da pesquisa sobre o tema que vocês escolheriam? Que justificativas vocês apresentariam para realizar a investigação? E quais seriam as suas hipóteses? Como vocês realizariam a pesquisa, ou seja, quais as formas metodológicas que vocês adotariam para realizar a pesquisa? É claro que essas perguntas não podem ser respondidas já e todas de uma só vez. Afinal, é no próprio processo de elaboração do projeto que, aos poucos, as coisas vão ficando um pouco mais claras. A minha intenção, ao fazer essas perguntas, é que vocês apenas pensem na possibilidade de construírem um projeto de pesquisa e que vocês relembrem e se familiarizem com os elementos necessários num projeto, mas a partir das ideias que cada um de vocês poderá ter, considerando as situações pelas quais vocês passam nas instituições onde trabalham. A minha intenção também é provocá-los no sentido de começarem a questionar as práticas escolares diante das quais vocês sentem um certo desconforto, a questionar e problematizar os discursos que atravessam a ação pedagógica de vocês, questionar os discursos diante dos quais vocês se mostram insatisfeitos, ou porque discordam deles, ou porque têm curiosidade sobre eles, querem saber mais sobre eles, ou então porque querem entendê-los de outras maneiras, não habituais até agora. Está lançada a sugestão. Pessoal, na aula de hoje nós temos 3 dicas de estudo. Observem. Trilhas, sendas ou caminhos de pesquisa, ou um modo de escapar da couraça metodológica.
O texto é escrito por Maria Isabel Buges e está publicado no Caderno Universitário da disciplina de Pesquisa. Labirintos da Pesquisa, Diante dos Ferrolhos. O texto é de Sandra Mara Corazza e está publicado no livro Caminhos Investigativos, organizado pela professora Marisa Vorhaber Costa, publicado pela editora DPIA. Pedagogia Profana, Danças, Piruetas e Mascaradas. O livro é de Jorge La Roça e publicado pela editora Autêntica. Eu espero que vocês aproveitem bem essas leituras. Bom estudo! Na aula de hoje, estudamos a construção do projeto de pesquisa. Independente da sua forma de organização, um projeto de pesquisa deve conter 4 elementos fundamentais: o objeto e o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos e a metodologia.